Pró-Biblioteca é pró-leitura, pró-educação, pró-cidadão, pró-cidadania. Um projeto muito especial com a curadoria da LPM Editores Publibook. Por meio dele, as empresas patrocinadoras doam acervos literários com 200 livros para ampliar, formar e atualizar bibliotecas públicas, comunitárias e de presídios. Além do patrocínio das bibliotecas, são realizados encontros com os leitores como este, que você vai assistir agora e que também tem o apoio de uma das empresas patrocinadoras. Pró-Biblioteca, um projeto cheio de histórias para contar e para viver. Oi gente, eu sou a Paula Teitelbaum, tô aqui hoje de novo para contar uma história muito legal para vocês. É esse livro aqui, ó, As Aventuras de Tommy. É um livro infantil da editora Pio que tá dentro do acervo do Pró-Biblioteca. Esse livro aqui foi escrito por um dos maiores autores da literatura universal, chamado H.G. Wells. Talvez vocês já tenham ouvido falar um pouquinho dele. Depois da história, eu vou ler também um pós-fácil que foi escrito pelo tradutor do livro, que é o Eduardo Bueno, que às vezes as pessoas conhecem ele como Peninha, mas o Eduardo, ele escreve principalmente livros sobre história do Brasil, mas antes de começar a escrever esses livros, ele era um tradutor. Na verdade, ele continua sendo um tradutor, né? Até porque ele traduziu esse livro e alguns outros que estão por aí. O Eduardo é um excelente tradutor. Ele traduziu um dos maiores clássicos da literatura beat, né? Pé na estrada, On the Road, que é da LPM. Bom, eu vou ler essa história aqui que é muito legal nessa, né, edição de capa dura. E o interessante também é que além de ter escrito o livro, o H.G. Wells ilustrou. Estão vendo essas ilustrações aqui, ó? Essa ilustração, e tem mais dentro do livro, foram feitas também pelo H.G. Wells. Vamos lá conhecer, olha que lindo aqui, ó. Detalhes das ilustrações. Deixa eu tomar um golinho de água, né? Sempre. Para ajudar na contação. Olha que lindo. Aqui, ó. As Aventuras de Tommy. E aqui já começa a história. Tem uma dedicatória que é a dedicatória original feita pelo Wells. Ele dedica: respeitosamente dedicado à senhorita Marjorie Hick, por seu admirador e amigo sincero, H.G. Wells. Era uma vez um homem muito rico e orgulhoso. Ele era tão rico e tão orgulhoso que tinha diamantes no lugar de botões e usava 2 relógios de ouro em cada bolso. Isso sem falar nos anéis, 4 ou 5 em cada dedo, e nos penduricalhos dourados em suas roupas. Ah, como ele era rico e orgulhoso! E ele sempre andava com a cara bem assim. Você já viu alguém tão metido à besta? Mas o orgulho precede a queda. E um dia, ao andar na beira de um abismo, ele não olhou onde estava pisando e despencou lá embaixo no mar. Splash! Olha aqui as perninhas dele, ó. Caiu de cabeça lá no mar. E com certeza teria se afogado. Mas vamos ver o que aconteceu. Um garoto muito legal chamado Tommy, esse não é o seu verdadeiro nome, ó, porque o Wells botou esse detalhe aqui, não sabemos como é o verdadeiro nome do Tommy. Um garoto muito legal chamado Tommy, que estava por ali pescando tubarões com as iscas que seu avô tinha feito para ele, viu o acidente. Olha lá, ó. O homem rico e orgulhoso lá, as perninhas dele lá, ó. E o fisgou para fora da água, salvando sua vida. Olha lá, ó, puxando o homem pelo pé.
O homem, muito rico e orgulhoso, ficou encharcado e não parava de espirrar, sinal de que tinha pego um resfriado. Por isso, Tommy, esse não é o seu nome de verdade, você já sabe, levou ele de barco para casa. E seu pai, o pai de Tommy, quer dizer, não o do ricaço, que acho eu era um ótimo médico, mas também não tenho certeza. Aqui, ó. Ah lá, o Tommy levando o homem rico, espirrando para sua casa. O pai do Tommy, então, colocou ele pendurado no cavalete para que suas roupas secassem. E lhe deu um remédio super amargo, que o deixou bom outra vez. Olha lá o pai do Tommy, o Tommy e o homem, ó, tomando um remédio super amargo, fazendo cara de que nojo. Então, o homem rico ficou muito agradecido por Tommy ter salvado sua vida e quis dar para ele os 1000 dinheiros que levava no bolso. Ó, aqui, um saco de dinheiro. Mas Tommy tinha aprendido a nunca aceitar dinheiro de estranhos e recusou a oferta. Disse o senhor rico, mas eu tenho que dar alguma coisa a você. Fazer uma boa ação já foi minha recompensa, disse Tommy. Tommy ali de novo, recusando o dinheiro do homem rico. Eles falaram e falaram por um tempão, até que Tommy disse que se o homem rico fizesse mesmo questão de lhe dar um presente, então poderia ser um animal de estimação, um que fosse só dele. E assim, o homem rico tomou seu rumo. Foi embora. O que será que vai acontecer? Só que quando o homem rico chegou na loja de animais, ele era orgulhoso demais para comprar um gatinho, ou um cachorro, ou um coelho, ou um ratinho branco, ou uma ovelha, ou um pônei, ou um pombo, ou um papagaio, ou um porco-espinho, ou um esqueleto, ou uma zebrosa, ou qualquer um desses bichos de estimação tão comuns. Olha, eu não conheço esqueleto nem zebrosa, mas pelo jeito nessa loja tinha de tudo, ó. Mas o homem rico não queria saber de nenhum desses animais. Ele queria algo maior e mais caro e foi entrando numa loja atrás da outra. Uma delas estava cheia de macacos e porquinhos da Índia, mas não, eles também não eram magníficos o suficiente. Em uma das lojas havia um tigre, mas ele decidiu não comprá-lo porque achou que a mãe de Tommy talvez não gostasse de ter um animal de estimação como esse. Você sabe como são as mães, né? Olha o tigre. Isso era noutra época, tá, gente? Hoje em dia eu acho que não vendem tigres em lojas, não. E foi só depois de ficar caçando bichos de estimação o dia inteiro em todas as lojas de animais da cidade que ele, enfim, encontrou exatamente o que estava procurando. Embale com cuidado, disse, e envie de locomotiva até a cidade de Nova Vila Velha aos cuidados do Sr. Tommy Banhos. Esse não é seu nome de verdade, você já sabe. Coloque junto o meu cartão de visitas e depois mande a conta para mim. Mas antes, leve a encomenda para a oficina, onde colocam a identificação nas bagagens e mande pintar um belo e grande TB de Tommy Banhos de cada lado. E tudo foi feito nos conformes. Olha qual foi o bicho de estimação que o ricaço resolveu mandar pro Tommy. Um elefante, gente, um elefante. Embalaram o elefante muito cuidadosamente, como você pode ver, olha o elefante ali na locomotiva. E eles enrolaram sua tromba, sua cauda e suas patas com palha, né, para não se machucar. E o enviaram pela entrega expressa locomovida, como o homem rico havia ordenado. Em menos de um mês, o trem o transportou a Nova Vila Velha, são e salvo. E o homem orgulhoso acrescentou novas penas no seu chapéu
e nunca mais foi visto. Você bem pode imaginar o tamanho da surpresa de Tommy e de seu pai quando o entregador chegou trazendo aquele lindo presente. Olha o tamanho do elefante, é maior que a casa onde eles moravam. Tommy ficou encantado e, enquanto seu pai assinava o livro de entregas, desembrulhou a tromba do elefante, lhe deu um pouco de açúcar e logo correu e pegou uma escada para poder fazer carinho nele. Na mesma hora, decidiu que iria chamar seu novo bichinho de estimação de Augustus, em homenagem ao imperador romano de mesmo nome. Olha o Augustus. Olha eles aqui brincando, ó. E tudo que Tommy fez com Augustus e tudo que Augustus fez com Tommy será, quem sabe, contado em algum dia em um outro livro. E assim o H.G. Wells terminou a história. Mas não contente, olha o que a editora colocou aqui. O tradutor e a editora. História sem fim. H.G. Wells era um escritor muito ocupado. Ele escreveu tantos outros livros para adultos que acabou nunca contando o que Tommy e Augustus fizeram depois daquele dia. Então, que tal você inventar novas histórias, aventuras para o menino e seu elefante? Que legal, né? O livro acaba com um convite para que os próprios leitores inventem assim histórias, aventuras, brincadeiras do que será que o Tommy e o Augustus fizeram juntos, né? Dá para inventar um monte de coisa legal. Uma coisa bacana também que tem no final desse livro, olha aqui, é um texto, como eu falei lá no início, do Eduardo Bueno, contando um pouco sobre as aventuras e travessuras do H.G. Wells e explicando como é que esse livro nasceu, como é que ele surgiu. Eu acho que é muito interessante, vocês vão gostar da história que eu vou ler agora. Aventuras e Travessuras de H.G. Wells. Quanta imaginação tinha H.G. Wells. Aí o Eduardo botou aqui. Esse não é bem o verdadeiro nome dele. Ninguém se chamava H.G., certo? Ao nascer, ele foi batizado de Herbert George Wells e logo ganhou o apelido de Bertie. Então vai ver que só sua mãe o chamava de Herbert George. Isso se ele aprontasse alguma traquinagem. Herbert George, venha já aqui. Assim que a mãe dele devia falar. Bom, não sei se era bem assim. O que sei é que, depois de adulto, ele passou a se chamar HG e mostrou que tinha a imaginação do tamanho de um elefante. Mas como você há de ter reparado, por mais imaginativo que fosse, H.G. Wells acabou não contando as aventuras que Tommy e seu elefante devem ter vivido por aí. Em compensação, em outros livros, Wells inventou muita coisa. O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, um cientista maluco que fazia experimentos bem estranhos, marcianos parecidos com insetos gigantes invadindo a Terra. Mais cedo ou mais tarde, aposto que você vai acabar lendo um destes livros. A Guerra dos Mundos, que já virou filme várias vezes, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau e A Máquina do Tempo. E tomara que os livros façam por você o mesmo que fizeram por HG. E pelo Eduardo, que escreveu. Transformem a sua vida. Herbert George nasceu numa família sem muito dinheiro. Quando era menino, ele quebrou a perna e teve que passar um tempão na cama. Aí começou a ler, não parou mais e decidiu que seria escritor. Mas antes disso, dos 14 aos 17 anos, chegou a trabalhar 13 horas por dia numa tecelagem. Dá para entender porque ele nunca foi muito com a cara de sujeitos metidos à besta, com diamantes no lugar de botões, não é? Mas o que interessa é que a HG começou a escrever livros, muitos livros, e acabou ficando rico e famoso, mas não metido à besta, tá? Então cometeu uma travessura, e dessa travessura resultou o livro
que está aqui nas minhas mãos, nas suas mãos, se você estivesse com ele nas mãos. Foi assim. Wells adorava andar de bicicleta. Daí, um belo dia, em agosto de 1898, ele decidiu que iria pedalando de Londres, onde ele morava, até uma cidadezinha à beira-mar chamada New Romney. Não era tão longe, mas também não era nada perto. 115 quilômetros? Como assim não era longe? Eu jamais pedalaria 115 quilômetros. Gente, 115 quilômetros. No meio do caminho, o belo dia virou um temporal. Era verão, mas na Inglaterra, mesmo no verão, chove bastante. Se a mãe dele estivesse por perto, diria: Herbert George, eu já lhe falei para não andar de bicicleta na chuva. Esse é o meu sotaque inglês. Acho que você já pode imaginar o que aconteceu. Sim, Herbert George pegou um baita resfriado. Aquele, ó. Esse aqui é ele mesmo se desenhou na cama resfriado, ó. A sorte é que ele estava justamente indo visitar o seu médico, o Dr. Henry Hick. E o Dr. Hick o botou de repouso. Acontece que os dias foram passando e o nosso HG não melhorou. Pelo contrário, o coitado piorou bastante, porque também estava com pedra nos rins. Que droga! Mas vamos deixar que o próprio Dr. Hick conte o que aconteceu, pois ele registrou tudo em uma carta. Vou ler aqui um trecho da carta do Dr. Hick. O paciente já estava de cama há 6 semanas, até que um dia sua esposa desceu do quarto e disse para Minha: será que a gente não poderia encontrar alguma diversão para o HG? Ele está muito entediado, farto de ficar só lendo e não há mais nada que ele possa fazer. Então as duas foram até o quarto de brinquedos das crianças e, ao ver uma caixa de lápis de cor, a senhora Wells disse: oh, mas é exatamente isso? Agora ele vai se entreter de vez. Ela levou os lápis para cima e alguns dias depois desceu com este livrinho que deu de presente para minha filha Marjorie. Ou seja, ele desenhou e escreveu esse livro enquanto estava lá acamado na casa do seu médico. Marjorie, que estava aprendendo a ler, acabaria virando a afilhada de H.G. Wells. Pouco depois, ele ficou bom e pôde ir embora, mas acho que não de bicicleta. Então, 30 anos se passaram sem que ninguém mais tivesse lido essa historinha. Até que em outubro de 1828, Marjorie perguntou para o padrinho, no caso o H.G. Wells, se ele autorizaria a publicação da história. Com o dinheiro, ela queria pagar o final de seu curso de medicina. E é claro que H.G. concordou. E assim, no comecinho de 1929, o livro saiu e o menino Tommy, o homem rico metido a besta e o elefante Augustus puderam circular livremente por aí. E agora, depois de todo esse tempão, eles enfim chegaram ao Brasil. Então acho que se pode concluir que é melhor andar de bicicleta na chuva do que caminhar com o nariz empinado à beira do abismo. Eduardo Bueno, Porto Alegre, outono de 2017. Então, gente, muito legal essa história, não acharam? A história da história? A história já é legal, a história da história é legal também. Espero que vocês tenham curtido As Aventuras de Tommy, do H.G. Wells, com tradução do Eduardo Bueno. E se curtiram, ó, tá lá na biblioteca, no acervo do Pro Biblioteca. Obrigada, gente, e até a nossa próxima contação.